Olá pessoal, vamos fazer o 12º vídeo, né, que é a complementação do 11º, né? Lá nós trabalhamos a questão do dar a outra face, que não é a fase física, é claro, né? É não se submeter ao mal, não multiplicar o mal, não reproduzir o mal. E neste nós vamos trabalhar a questão do amai os vossos inimigos, né? Isso está posto em Mateus 5, 43, 48, e é uma temática muito polêmica, né? Para a gente entender ela, a gente precisa entender algumas coisas, senão a gente não vai compreender ela direito, não. Então, a primeira coisa dela é entender que a expressão inimigos não se refere a pessoas malignas. Então, esse é um primeiro dado. A segunda questão é que a expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo se refere a um princípio tribal nacionalista, ou seja, esta expressão ela diz respeito que cada membro de cada povo só respeitaria, só ajudaria e só amaria o membro do seu próprio povo, judeu, judeu, grego, grego, babilônio, babilônio, grego, grego, romano, romano, assírio, assírio, persa, persa e assim por diante. Então, esses dois elementos precisam ser bem entendidos para a gente compreender o conteúdo deste versículo. Tá? Muito bem. Bom, a terceira questão, e você já deve ter percebido, né, é que a expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo não foi proferida por Yeshua de Nazaré. Por quê? Porque ela está lá em Levítico 19, 18. Ela pertence às escrituras judaicas. Como ela é um princípio tribal, né, nacionalista, e Yeshua é universalista, né, além disso, né, por quê? Porque ele recepcionou a samaritana, que é estrangeira, a mulher sírio-fenícia, que é estrangeira, recepcionou o centurião romano, que é estrangeiro, e provavelmente talvez o seu servo. Enfim, ele aboliu por completo a lei judaica, ou seja, não amarás somente o teu próximo, não amarás somente o teu membro do teu próprio povo, mas a todos os estrangeiros. Obviamente que amai os vossos inimigos, nesse contexto, não é amar aquelas pessoas que lhe fazem mal, né? Essas vocês têm que combater, é óbvio, né? Assim como ele mesmo combateu, né? De diversas formas e meios. Bom, então, com esses elementos, a gente pode, então, agora fazer o seguinte. Então, por que fora colocado, né, em Mateus 22, 39, 12, 30, Mateus 22, 39, Marcos 12, 30 e Lucas 10, 27, que ele teria proferido esta frase tribal nacionalista quando ele era, né, quando ele foi, na verdade, universalista, né? E disse exatamente o contrário, né? Vamos acolher os estrangeiros, vamos respeitar os estrangeiros, vamos respeitar todos, porque todos são filhos de Deus, né? Tá lá bem claro, né? O sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, né? Bons e maus, justos e injustos, publicanos e não publicanos, pecadores e não pecadores, né? Dentro do contexto cultural da cultura judaica, né? Bom, é pelo seguinte fato, ou seja, as escrituras judaicas foram escritas antes da sua vida e obra e defendem, obviamente, a lei judaica. E a lei judaica é essa, né? Cada povo, cada membro do seu povo cuida do seu próximo, do seu membro, do seu colega, né? Do seu irmão, que nasceu dentro do seu próprio povo, na tribo, nas fronteiras, né? Os limites territoriais e dos acampamentos. Bom, então, os evangelhos, como são produzidos 99,9% com base nas escrituras judaicas, teriam que reproduzir essa frase, né? Que não está nem entre as 10 palavras ou os chamados 10 mandamentos, né? Ela não está lá, né? É só ler os mandamentos, né? Bom,
Em segundo lugar, antes dos evangelhos serem escritos, foram escritas as cartas do fariseu Saulo, de Tiago, de Pedro e companhia. E nessas cartas, elas o quê? Reproduziram a lei judaica. Porque eu já falei várias vezes aqui, eles são judeus, nunca se converteram, nunca largaram a lei, etc, etc. E onde amarás o teu próximo como a ti mesmo está registrado? Lá, é só você pegar Tiago 2,8, Romanos 13, 9 e 10 e Gálatas 5, 14. Então o fariseu Saulo, Pedro, Tiago e companhia reproduziram as escrituras judaicas. Aí os evangelhos são os últimos textos a serem escritos. E o que é que você acha que ia acontecer? Os evangelhos iriam destoar das escrituras judaicas, das cartas do fariseu Saulo? Não. Que já deturpou toda a mensagem de Yeshua? Não. Eles tinham que reproduzir. Porém, alguma coisa aconteceu e esta frase ficou, né? Eu imagino a briga, né, para escrever alguma coisa, para ficar alguma coisa escrita, para tirar, tira, não tira, bota, não bota, ele disse isso, ele não disse aquilo, eu sou testemunha, etc, etc, etc. O importante aqui é deixar bem claro que você está sendo ensinado errado há 2000 anos. Por quê? Porque ele nunca falou amarás o teu próximo. Esta é uma colocação que não está presente na sua boca. Ainda bem que ele não escreveu nada disso, né? Escreveram por ele. Ninguém sabe nem quem escreveu e quando foi. Então pare de ser ingênuo. Leia, estude, pare de ficar só ouvindo quem não sabe de nada, quem é iletrado, quem é ignorante, quem aprendeu desde pequeno errado nas famosas escolas dominicais, depois em seminários, aí atualmente em faculdades de teologia, que na verdade só repassam a doutrina da igreja. Toda faculdade de teologia está atrelada a uma igreja, a uma determinada doutrina. É só passando a doutrina. Então, deixa eu ser mais claro aqui, ó. Você está sendo enganado. Né? É mentira. O teu próximo como a ti mesmo não pertence a Yeshua de Nazaré. Está lá no Levítico, autor desconhecido, porque Moisés morreu e morto não escreve nada. Está lá em Deuteronômios 34, 5, se eu não me engano. Bom, eu gostaria de finalizar este aspecto com uma contribuição que você talvez ache até que é inusitada e inadequada e muito diferente, que é com Sigmund Freud. O Freud, aquele que reduziu o ser humano à libido, né? Toda a vida do ser humano é reduzida às suas partes íntimas, né? Muito bem. O Freud tem um livro chamado Mal-Estar na Cultura. Aí nas páginas 119 a 123, ele achou que era exegeta e foi fazer uma crítica a este mandamento, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque o Freud não entende de bulufas, né? Aí achou que inimigo era inimigo mesmo. E achou que amar o teu próximo era amar o próximo mesmo, né? Então ele não entende que essa colocação, naquele contexto cultural da antiguidade, não tem nada a ver com o que ele pensou. Então ele vai dizer o seguinte, eu amaria o meu próximo do mesmo jeito que ele me ama. Então, qual é a virtude, qual é a qualidade ética que tem em fazer o bem a quem te faz o bem? A amar o teu parente, a amar o teu filho, a amar a tua filha, a tua esposa, né? A amar os teus familiares de um modo geral. Então o Freud é um gênio, né? Ele reduz tudo, né? E ele conclui dizendo o seguinte, ó, amar os vossos inimigos, assim como amar o meu próximo, é a mesma coisa, porque para ele o próximo é necessariamente, potencialmente, o seu inimigo. Bom,
Eu creio que com esses elementos e princípios hermenêuticos, você foi capaz de entender o que é de fato, né? Amar os inimigos, os estrangeiros, acolher os estrangeiros. Por quê? Porque o sol nasce sobre todos, porque a chuva cai sobre todos, sobre justos e injustos. E se você for analisar, camarada, você é justo num momento e é injusto no outro momento. Você é bom no momento e é mesquinho no outro. Ou seja, aquilo que eu sou, aquilo que você é, se define no momento das relações sociais. Então, vamos acolher a todos, os diferentes, não vamos julgar, vamos fazer como Yeshua Nazaré, não vamos julgar ninguém porque eu não sou juiz, porque eu não vim para condenar ninguém, eu vim para renovar todo mundo, para ajudar, para cooperar, tá certo? Então, a partir de hoje, entenda que o seu próximo não é só o membro do seu clã, da sua tribo, do seu grupo, né? São todas as pessoas, e principalmente as diferentes, as estrangeiras. Ah, meu Deus do céu. Bom, em João 13, 34 em diante, temos a síntese, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Bom, pessoal, daqui a pouco o 13º vídeo, e esse então é especial. E já avisando, logo logo nós teremos subcanais, né? Outras temáticas dentro desse mesmo grande canal. Até mais, Yeshua de Nazaré é o top!